A Universidade Federal de Minas Gerais realizou uma coleta de dados para a pesquisa sobre realidade de saúde mental de Mariana, conhecida como PRISMA, e diagnosticou que das 271 pessoas entrevistadas, 30% apresentam depressão, 32% ansiedade, 5% alcoolismo, 20% utilizam tabaco, 0,9% fazem uso de maconha, 0,4% utilizam crack e cocaína e 16% apresentam risco de suicídio. A psicóloga, psicanalista e supervisora do Instituto Brasileiro de Psicanálise, Psicodrama e Dinâmica de Grupo da sede de Juiz de Fora vai falar mais sobre os impactos de tragédias ambientais na saúde mental da população. Boa tarde, Lilian. Boa tarde. Quais as ações possíveis para reduzir o índice de transtornos pós-trauma? Então, a gente tem que primeiro estar escutando essas pessoas, permitir que assim que aconteçam os traumas, eles venham até nós e nos falem o que representou aquilo para eles. Se aquilo que a gente não fala, ela não é simbolizada. Então, se eu não falo sobre o que aconteceu, aquilo fica incubado dentro de mim e tem que sair de alguma maneira. E quais são os sintomas que normalmente aparecem de imediato ou a longo prazo? O de imediato é a depressão e o que a gente chamaria de um pânico, né? É um medo que isso possa acontecer novamente, a ansiedade, isso é o imediato. A longo prazo, se a pessoa não consegue trabalhar o que aconteceu, aí a gente vê casos de uso de substâncias tóxicas, alcoolismo, depressão. E quais fatores de risco para a ocorrência desses transtornos? É o não elaboramento, não elaborar o que aconteceu. Tudo que acontece com a gente nos impacta de alguma maneira. Tudo que acontece nos choca de uma maneira. A gente sempre lembrando da subjetividade de cada sujeito. Então, para cada um, o que aconteceu vai impactar de uma maneira. A perda daquele momento, o medo que aconteceu é para cada um. A demora ou falta de punição dos responsáveis, assim como o longo processo de indenizações, pode ser um agravante? Pode, porque a pessoa ela já está desamparada com o que ela aconteceu. É o que a gente chama na psicanálise de um desamparo. Ela já perdeu aquilo que representa uma casa, representa a perda de um familiar, às vezes fotos que guardam, né, documentos que representam toda uma história familiar, isso aí tudo se perde. Então a pessoa já se sente desamparada, sem essa história de vida na qual ela agarra. Então, quando não tem alguém que olhe por ela, né, e que dê uma punição, que dê uma justificativa pelo que aconteceu, essa pessoa vai se sentir mais desamparada ainda, como se, poxa, eu não sou ninguém, ninguém olha para mim, eu já perdi tudo e agora ainda não tenho nada. E em situações específicas como essa, tem algum tipo de atendimento prioritário a essa população ou eles entram na marcação tradicional de consultas? Então, o CRP, que é o Conselho Regional de Psicologia, geralmente ele se mobiliza, tá? Nos 2 desastres que tivemos, né, maiores, que foi de Brumadinho e de Mariana, o CRP ele manda uma nota para nós, convocando aqueles profissionais que estão dispostos a irem até lá para prestar atendimento às vítimas. E existe algum tratamento específico voltado a essas vítimas? Aí vai ser para essas pessoas poderem falar realmente o que aconteceu. Tudo a questão é de você falar e elaborar. Vamos lembrar quando a gente às vezes passa durante muito tempo acumulando um monte de coisas que acontecem pequenas, que podem ser pequenas na nossa vida e que isso eclode de alguma maneira. Então, é a mesma coisa, é permitir com que o tratamento vamos falar sobre o que aconteceu, o que representou essa perda para você, como é que você vai reagir, tá? Você perdeu, infelizmente, agora você tem que dar uma reação, você tem que dar um caminho na sua vida. Quais os impactos na saúde mental observados nas pessoas vítimas de grandes tragédias? Quais são os transtornos que normalmente se desenvolvem? Tá. Primeiro que a gente percebe é a questão da depressão,
que é causado por esse vazio que a pessoa sente. Ela vai ficar se sentindo um vazio terrível. E isso é o primeiro impacto. E ao longo prazo, aí pode ver, né, se não tem o atendimento necessário, se não tem uma elaboração adequada, aí questão de usos de remédios aleatórios, né, ansiolítico, antidepressivo, uso de outros tipos de droga, álcool, substâncias, né, como crack, esses tipos de coisa. Os efeitos da tragédia se mantêm somente na população atingida ou atinge a população de uma forma mais ampla? Bom, o principal é quem foi atingido. O mais amplo vai depender do quanto que ele se identifica com aquela situação. Uma pessoa em específico que more, por exemplo, perto de uma outra barragem, ela pode se identificar com quem morou perto e perdeu tudo, e pode vir também apresentar sintomas de pânico, sintomas de medo, de depressão, ou às vezes uma pessoa que teve até uma outra perda na vida, em algum momento da vida, perdeu alguma coisa por algum outro, que seja por um incêndio e não por um desastre ambiental. Ela pode, de alguma maneira, se identificar com a perda daquela pessoa e também apresentar algum tipo de sintoma. De acordo com Júnior Araújo Alves, secretário de Saúde de Brumadinho, o aumento no fornecimento atual de medicamentos ansiolíticos e antidepressivos em Brumadinho representa um aumento de 80% em relação ao que era fornecido antes do desastre. Aí a gente entra numa outra questão, que é as pessoas vão receitando medicamentos à torto direito. Na verdade, tem uma pesquisa que foi feita que quem receita a maior parte dos ansiolíticos e dos antidepressivos não são nem psiquiatras, são clínicos gerais. E existe hoje em dia na nossa cultura que as pessoas não podem ficar tristes. Então a gente vai cair por esse lado. A pessoa sofreu um impacto, ela sofreu uma perda, sofreu um desastre ambiental que impactou a vida dela. É lógico que ela vai ficar triste, é lógico que ela vai ficar deprimida. Mas às vezes as pessoas não param para escutar a subjetividade dessa pessoa, do que representou isso. Então eu chego para um clínico geral e falo, eu estou triste porque eu perdi a minha casa. Então o clínico geral vai, receita vários medicamentos, toma, você está com depressão. Gente, o sujeito perdeu tudo, não é por aí. E quando vocês recebem esses pacientes que já estão com esse uso de medicamento, vocês fazem tem algum tratamento para tentar retirar esse remédio? A minha postura sempre é em contactar o profissional que atende esse paciente para poder estar sabendo se tem necessidade, com base em que se colocou tantos medicamentos assim. Quando geralmente vem de saúde pública, fica difícil porque provavelmente o médico não vai lembrar que paciente que é. Então, se o paciente me diz que foi um clínico geral que indicou, eu tento fazer com que esse paciente vá até um psiquiatra, de preferência que eu conheça, para a gente poder estar trabalhando juntos, para estar diminuindo esse uso excessivo de medicamentos. Muito obrigada pela participação. Eu é que agradeço, é um prazer.